o juiz faz a qualificação, o juiz expõe a acusação, só que antes tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Aliás, tem uma advertência que a gente tem que fazer. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio e ainda que opte por isso, não vai ser prejudicado. A grande pergunta é, ele não é mesmo prejudicado inconscientemente pelo magistrado quando ele opta por permanecer calado? Por que eu faço essa pergunta? E olha, deixando bem claro para você que está assistindo, nós estamos aqui num ambiente acadêmico. Tudo o que a gente fala aqui diz respeito à nossa atividade acadêmica. Nós estamos aqui procurando ensinar a prática, que a prática é uma cadeira dentro da academia. Você facilitar a sua atividade lá fora, você precisa aprender antes. Então, é lógico que às vezes eu avanço, vou em pontos difíceis até para o magistrado falar, mas que eu acho que a gente só cresce quando a gente olha para isso. Tá? E um ponto importante é esse. Na atividade de juiz, o cara está sendo acusado, uma acusação pesada. Você vira para ele e fala, agora é a hora de você apresentar sua tese de defesa, né, diretamente para o juiz, ou você pode ficar em silêncio. E aí ele fala, não, vou ficar em silêncio. Embora a lei fale, você não vai poder ser prejudicado por isso. O juiz não vai poder pôr na sentença. Presuma a culpabilidade, já que ele não se defendeu. A lei proíbe isso. Mas o juiz, naturalmente, vai olhar as provas com outros olhos quando o réu não se defende. O que vocês acham disso? Vai depender muito do juiz, né? Na teoria a gente sabe que não pode. Agora, na prática, inconscientemente... Principalmente no começo de carreira? Sim. Principalmente que ele não tem essa experiência, às vezes, e já está pensando, se ele não falou nada, porque tem culpa. Né? Então, isso aí é natural do ser humano, né? Imagina que a sua mulher está te acusando injustamente de você estar com uma marca de batom na gola. Só que a acusação é injusta. Você não fica com... não lembro que doutrinador que falava isso antes dessa alteração, de que isso foi uma inserção no CPP, né? Sumário, pois não tem nem direito de defesa, né? No batom na gola. Não tem nem interrogatório. Execução. Se for no caso de um amigo nosso que está aqui, que a gente não pode falar o nome, né, Alessandro? Aí pior ainda, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que quem é acusado injustamente, ele anseia por se defender. A pessoa que... Agora, por outro lado, a gente não pode esquecer que o processo tem a defesa técnica. Às vezes o advogado fica com receio. Olha, se ele falar, pode ser que ele complique ainda mais a defesa técnica. E isso, às vezes, o juiz ele aprende com anos de carreira. Não é no primeiro ano, não é no primeiro momento, salvo, claro, tem pessoas que já entram altamente preparadas. Mas o nosso sistema de concurso hoje faz entrar na carreira geralmente pessoas inexperientes, como eu. Eu, quando entrei na carreira, todos nós aqui, né, eram novos, já tinha alguma experiência profissional, mas não tinha bagagem suficiente para fazer, talvez, esse raciocínio. Isso daí a gente ganha com o tempo. Então, para o advogado, acho que ele tem que escolher bem o momento em que ele vai orientar o exercício do direito de defesa. O juiz não vai poder prejudicar diretamente, mas eu acredito que a tendência é que o juiz olhe com muito mais detalhes para a prova, do que ele olharia se o acusado se defendesse, contasse a sua versão, ainda que fosse uma versão que atraísse um pouco de culpa, né? Você não acha isso? Sem dúvida. Imagina uma situação prática em que o juiz ouviu todas as testemunhas, analisou as provas documentais e está em estado de dúvida. Ele não se convenceu ainda se aquele réu é o autor e se o crime foi praticado ou não, se a materialidade está configurada ou não. E aí resta a última, que é o interrogatório do réu. A oportunidade que ele tem de apresentar sua autodefesa. E ele silencia a respeito. Essa conduta negativa do réu vai influenciar no convencimento do juiz ou não? O juiz vai ter que decidir, no final do processo, no momento da sentença, se houve o crime ou não, se ele é o autor daquele crime ou não. Essa conduta, no meu modo de ver, ainda que isso não pode ser exteriorizado, ela tem um papel psicológico na influência do juiz para ele, então, direcionar um pouco mais aquelas provas que foram no sentido da condenação, para dizer sim, é no sentido da condenação por causa disso, e inclusive... Né? E a gente não pode esquecer que isso não é fácil da gente falar, porque nós estamos fazendo uma autocrítica que depõe muito contra a atividade da magistratura, né? Mas é uma percepção do ser humano. O juiz não consegue agir com a máquina. Eu vou desprezar completamente isso. E olha só, que no processo crime, se o juiz está em estado de dúvida, ele tem que absolver. Ele tem que absolver, diferente do processo civil, que ele vai dizer lá, quem tinha o ônus da prova e não fez a prova vai perder a demanda. Nesse caso, ele tinha que absolver. Mas é essa conduta. Será que não é uma conduta que faz com que o juiz, na hora de valorar a prova, ele privilegie aquela prova que é para a condenação? Ele não vai colocar que ele está em estado de dúvida. E a atitude do executado. Ele vai tomar a convicção dele pela condenação. E o silêncio do executado, talvez, faz a dúvida pender para o lado
pro outro lado. Exatamente. Não pro lado isso. dele. Justamente porque na nossa experiência, e aí entra, né, a experiência do magistrado que influencia também, né, as máximas de experiência, aquilo que a gente carrega da nossa vida, é que quem é acusado injustamente porque tem o batom quer se defender. Exatamente. Não é nem que tem, quer. O batom na minha camisa não é, encontrei a minha irmã, Raspou, pode ser seja ela, aconteceu alguma abraço. coisa. Sempre tem uma desculpa, não tem, Mário? Na verdade, a preocupação dessa história aí, eu vou exercer o direito de ficar em silêncio. A preocupação nessa história aí também é o advogado conhecer o perfil daquele juiz, isso ajuda também. Ele já sabe se aquele juiz é mais duro, vai ficar instigando e tal, ele vai utilizar mais a questão do ficar em silêncio. Naqueles casos daquele juiz que é educado com o acusado, como deve ser, eu acho que você não precisa ficar apertando, questionando, quem que vai acreditar nessa tua história, isso não é mentira, e o advogado o juiz vira acusador, né? Não é para isso. Então isso do advogado conhecer o perfil do juiz que está presidindo a audiência, também pode ser um fator interessante na hora dele dizer para o cliente, nesse caso é melhor você ficar em silêncio ou não, saber se a história é verdadeira ou não, porque ele sabe se o cliente vai acabar deixando vazar alguma coisa ou não. Agora, se o cliente realmente ele tem álibi, ele tem motivo, tem como negar a autoria, me parece que é bastante interessante ele falar. Tanto que eu costumo dizer para o acusado, né, o senhor tem direito de ficar em silêncio, mas também, ao mesmo tempo, é a chance do senhor me contar a sua versão, né, porque eu já ouvi a versão de todo mundo e não ouvi a sua. Então, isso deixa ele, às vezes, mais à vontade, principalmente aquela pessoa que nunca foi processada na vida. O juiz quer me ouvir. Eu sempre faço essa ponderação também. Você tem o direito, mas agora é a única chance que você vai ter para falar comigo. Porque às vezes ele fica pensando, depois eu vou ter uma outra oportunidade, se ele não foi bem esclarecido, né? Agora, uma outra coisa, vocês acham que ele pode escolher o que ele vai responder ou não? Exercer o direito de ficar em silêncio pela metade, tá? E eu já me enfrentei isso na prática. Do advogado falou, olha, meu cliente quer responder, mas depende da pergunta. Dá para exercer esse direito de silêncio pela metade? Eu não vejo se ele pode o mais, que é não falar nada, não pode menos. Só que isso psicologicamente para mim soa pior. Pior até do que não falar nada. Soa pior. Bastante no então aquilo que me prejudica eu não quero falar, e aquilo que pode me beneficiar eu quero falar. Isso vai ser levado em ponderação na hora da prolação da sentença. O juiz vai levar em consideração isso. Não tem como. Acho que fica essa dica aí prática mesmo para você que pensa em dar essa orientação para o cliente. Vamos combinar de responder só aquilo que for interessante. Que não for, eu olho para você e faço assim e você não responde. Isso é o pior. Eu acho que pode ser que seja o pior mesmo. Ou o tudo ou nada, embora eu acho que seja direito dele responder o que ele quiser. Mas psicologicamente a influência, se você está aqui, quer conhecer o que passa na cabeça do juiz, essa é a ideia, eu acho que a influência psicológica que causa no juiz é ainda pior.